Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Começamos hoje uma nova série de reflexões, compreendendo conceitos bíblicos. Existem conceitos bíblicos que são fundamentais à fé, e durante esse mês nós teremos a oportunidade de estudar um desses conceitos, que é o conceito Jesus é a palavra. Apesar de ser um conceito bíblico importante, ele não é tão fácil de ser compreendido. Então, durante todo o mês, eu quero refletir com vocês sobre esta verdade. Nós lemos que Jesus é a palavra, falamos que Jesus é a palavra, mas poucas pessoas compreendem o que significa na prática. O que significa na prática dizer que Jesus é a palavra? Quando alguém diz Jesus é a palavra, o que essa pessoa está querendo expressar? Então, são ideias bíblicas que precisam estar claras para nós, e eu queria explorar isso com vocês ao longo do mês em João capítulo 1. João capítulo 1 é o texto que nós vamos reservar nossa atenção para tentar entender o que é Jesus a palavra. Qual que é o contexto aqui para a gente poder entrar no nosso estudo sabendo sobre o que o texto bíblico vai tratar? João escreve este evangelho, o evangelho de João, para uma comunidade cristã que é majoritariamente de judeus. Então, a comunidade joanina, como ela é chamada, ela é majoritariamente de judeus. E estes irmãos na fé em Cristo Jesus, eles haviam sido rejeitados pelas comunidades judaicas por causa da sua fé em Jesus. Então, veja que contraste. Eles são judeus, rejeitados por muitas das comunidades judaicas por causa de Cristo Jesus. Mas por que motivo um judeu seria rejeitado de uma comunidade judaica? Deixa eu tentar explicar isso a vocês, que vai ficar um pouco claro o motivo deles terem sido rejeitados. Todo judeu que vivia fora de Jerusalém praticava os seus deveres religiosos naquilo que eles chamavam de sinagoga. A sinagoga eram os espaços onde os judeus se reuniam para cumprir os seus deveres religiosos e prestar a sua adoração comunitária. Dentro dessas sinagogas haviam os líderes das sinagogas, os homens responsáveis pela gestão daquele ambiente. Eram exatamente essas pessoas que rejeitavam os cristãos. E por que eles rejeitavam? Porque, segundo esses líderes, os cristãos davam muito mais ênfase a Jesus do que à lei. E para um judeu, a lei era muito mais importante do que qualquer coisa. Então perceba que o conflito aqui é muito claro. Já que vocês falam mais de Jesus do que da lei do Senhor, vocês estão desonrando o próprio Deus. Vocês não deveriam falar de Jesus tanto. Vocês não deveriam dar tanta ênfase a Jesus, porque ao fazer isso, o que é que vocês estão fazendo? Desonrando ao Senhor, colocando a lei em segundo plano. Então, este é o conflito que existe nas comunidades joaninas sobre o papel da lei e o papel de Cristo Jesus. Será que os cristãos de fato estão prejudicando a lei? Será que os cristãos realmente estão desonrando o Senhor? Então, geralmente, este é o motivo dos cristãos serem rejeitados, porque havia uma compreensão de que eles tinham muito mais apreço por Jesus do que pela lei, do que pela Torá. É neste contexto que João escreve para poder oferecer uma resposta para este conflito. Será que, de fato, os cristãos estão desprezando a lei? Será que, de fato, os cristãos estão tratando a lei de maneira desrespeitosa? Eu trouxe aqui um comentário introdutório para esclarecer isso para a gente, que eu considero que é uma questão importante de início para nós entendermos o papel da lei e o conflito que está acontecendo aqui nas comunidades joaninas. Dada a centralidade da Torá, acusações de que uma seita minava a lei seriam graves nos círculos judaicos, e tais acusações provavelmente foram dirigidas aos cristãos. A resposta de João, portanto, é direta.
Jesus encarna a Torá e é a sua revelação mais completa. Rejeitar Jesus, em vez de obedecê-lo, constitui rejeição da Torá. Isso que o Kinner está dizendo é importante, porque o que Kinner está mostrando é que aquele conflito parece fazer sentido. De fato, os cristãos valorizam mais a Cristo do que a Torá. Mas será que fazer isso enfraquece a Torá? Será que reverenciar mais a Cristo do que a Torá torna a Torá secundária e desonra o nome do Senhor? E aí, o que nós vamos descobrir a partir de hoje é que não. Por que não? Porque Cristo é a própria encarnação da Torá. Dizendo assim de uma maneira muito mais simples, aquela glória de Deus que estava comprimida na Torá, ela será completamente manifestada em Jesus Cristo. O mesmo propósito que há na Torá se completa em Cristo Jesus, e João vai usar uma palavra-chave para representar isso. Nesse sentido, aqueles judeus, eles não estão desprezando a Torá, e nem deveriam ser desprezados pelas comunidades judaicas. Porque esses irmãos têm maior apreço pelo Senhor. E eles reconhecem que Jesus é a revelação do Senhor. Então, todo cristão olha Jesus Cristo como sendo a verdadeira Torá. Todo cristão olha Cristo Jesus como sendo a palavra. Inclusive, é por esse motivo que eles obedecem a Cristo. Porque eles reconhecem que as ordens de Jesus, a fala de Jesus, tem o mesmo peso que a lei do Senhor. Então, em face a esse conflito que está existindo entre os líderes da sinagoga e os cristãos judeus, o objetivo de João aqui é muito específico. Explicar que Jesus é a Torá, que se revelou como palavra do Senhor, e que esses cristãos não estão desrespeitando a Deus, mas sim obedecendo a Ele e reverenciando o seu nome. O que eu pretendo explicar para vocês, então, é este sentido que João vai dar aqui. E, de propósito, João faz uma referência à Torá como sendo Logos, a palavra de Deus. Eu também pretendo explicar isso a vocês, porque quando João diz a palavra de Deus, pelo menos 4 coisas estão na cabeça de João para ele falar que Cristo é a palavra de Deus. Então veja que não é um conceito assim abstrato. Não sei se você já viu essa cena. A pessoa pega a Bíblia, balança e diz, aqui está a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus se resume a um livro impresso? O que nós veremos a partir de hoje é que o significado de Jesus como a palavra são 4. Primeiro, Jesus é a palavra pela qual Deus criou os céus e a terra. Segundo, Jesus é a palavra profética. Terceiro, Jesus é a palavra das Escrituras. E quarto, Jesus é a palavra de sabedoria. Percebe? Em um único conceito, há 4 ideias orbitando em torno daquilo. Então, quando nós falamos que Jesus é a palavra, essas 4 coisas precisam estar muito claras em nossa consciência. Hoje, eu quero mostrar para vocês que Jesus ser a palavra significa que é por meio de Jesus que Deus criou todas as coisas. Este é o primeiro significado de Jesus ser a palavra. E em cada uma das semanas, eu pretendo explicar um desses conceitos que estão aqui em João, para ajudar vocês a entender o que significa Jesus ser a palavra. A minha expectativa pessoal é que no final dessa série, a gente tenha uma visão muito clara sobre quem é Jesus. Jesus é o maior psicólogo que já existiu? Jesus é o maior líder que já existiu? Absolutamente não. Jesus é a palavra de Deus. Isso tem muito mais peso do que chamá-lo de psicólogo, de empresário, de qualquer outra coisa. E é isso que eu pretendo explicar para vocês. E quero começar com o versículo 1, 2 e 3, que fala que Jesus é a palavra que Deus criou todas as coisas. Vamos então ao versículo 1. Do princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não sei se você lembra das palavras de Gênesis 1:1. Você lembra o que está escrito lá? Antes de você dizer, essa foi uma situação engraçada. Nós estávamos numa reunião de obreiros,
lá na Ceilândia, tinha um pastor que ele era muito gaiato. E aí, vocês sabem que quando chega período eleitoral, os políticos gostam de vir à igreja, né? E aí foi um político específico lá na reunião dizendo que era crente. Não, eu sou crente e tal. E o pastor, que era assim meio gaiato, o irmão é crente? Sou. Então, onde é que está escrito na Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. E é claro que o político, que sempre é muito esperto, respondeu: não, ainda não cheguei nessa parte. Só que todo mundo começou a rir exatamente porque no princípio criou Deus os céus e a terra é Gênesis 1:1. Ou seja, ele ainda estava lá na capa, né? Ele não tinha nem entrado nas primeiras palavras. Mas quando nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente vê a semelhança que há de Gênesis 1:1 com João 1:1. E essa semelhança, ela existe intencionalmente. João, quando escreveu o seu evangelho, colocou semelhanças na estrutura poética de Gênesis ali no seu texto. Assim como o livro de Gênesis vai apresentar o relato bíblico da criação, como é que Deus criou os céus e a terra, o evangelho de João pretende apresentar como Jesus vai recomeçar uma nova criação. Percebe que interessante? Gênesis fala sobre a criação dos céus e a terra. João pretende mostrar como Jesus vai refazer a criação dos céus e da terra. Mas antes de falar como é que Jesus vai fazer novo céu e nova terra, o que é que João utiliza como argumento? A presença de Jesus na criação dos céus e da terra. Por que é que Jesus vai conseguir refazer toda a criação que está comprometida com o pecado? Jesus vai conseguir refazer a criação comprometida com o pecado, porque ele estava na primeira criação. Quando os céus e a terra foram criados, Jesus estava lá, fazendo parte da criação. Mas antes de explicar isso a vocês, como é que Jesus está presente na criação, há um conceito aqui que precisa estar claro para nós. Por que João decide identificar Jesus como palavra? No princípio, aquele que é a palavra. Por que identificar Jesus aqui como palavra é um ponto importante? E vai acontecer 2 vezes no livro. Vai acontecer aqui, vai acontecer mais à frente. Nós vamos ler também esse texto, onde João chama Jesus de a palavra. Por que chamar Jesus de a palavra? E aí eu quero apresentar para vocês então este conceito, que é um conceito importante para a gente entender o que significa Jesus ser a palavra. Existem 2 termos gregos básicos para a palavra. Remá, que se refere a uma palavra escrita ou falada, uma declaração específica, enquanto o termo logos pode significar pensamento ou razão, mensagem ou ensinamento. Jesus Cristo, o logos, é tanto o pensamento interno quanto a expressão de Deus, a representação exata do Pai. Veja só, 2 palavras comumente usadas no Novo Testamento para se referir à palavra. A expressão palavra no grego pode ser rema ou pode ser logo. Cada uma das duas tem um significado diferente. Aqui, João chama Jesus de logos. E por que ele faz isso? A citação explica para nós. Porque a palavra logos representa que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós pensamos em Jesus, nós estamos pensando no próprio Deus. Aquilo que nós precisamos conhecer sobre o pensamento de Deus, aquilo que nós precisamos conhecer sobre a mensagem do Senhor, está revelado em Jesus Cristo. E este é o motivo de João chamar Jesus de Logos. Porque assim como a Torá, que revela a mensagem do Senhor, o que Jesus está fazendo é exatamente revelando a essas pessoas o pensamento do Senhor, a sua expressão exata. Lembra do conflito entre os líderes da sinagoga e os cristãos? O cristão não está desonrando o Senhor. O cristão vê em Jesus
a expressão exata do ser de Deus. O cristão olha em Jesus a mensagem completa do Senhor. Mas aí, além de dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, a expressão exata da mensagem do Senhor, o que João faz aqui é apresentar para a gente três características, três informações sobre Jesus que estão relacionadas à sua presença lá na criação dos céus e da terra. Quando os céus e a terra foram criados, Jesus estava presente, e João nos apresenta esta participação de Jesus na criação dos céus e da terra. Nós vamos ler de novo, e eu quero lhe fazer uma pergunta com base nessa leitura. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como falei para vocês no começo, porque é que Jesus vai conseguir recriar tudo novo? Porque ele estava na primeira criação. Jesus participou, ele teve um papel de participação na primeira criação dos céus e da terra. E para resumir a participação de Jesus na criação dos céus e da terra, João utiliza três palavras. Cada uma palavra aparece em um desses versos que dizem como Jesus estava presente na criação dos céus e da terra. Nós estamos numa poesia, ali tem 3 versos, e em cada linha há uma palavra que representa como Jesus está presente na criação dos céus e da terra. A primeira palavra é existia. A segunda palavra é estava. A terceira palavra é era. Vocês estão muito afiados, tem que fazer umas perguntas mais difíceis. A palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Essas 3 expressões são usadas para dizer que Cristo está ali, participando da criação. Deixa eu explicar cada uma delas para você entender o que significa cada uma delas. Primeiro, a palavra já existia. Aquelas pessoas que estão preocupadas se os cristãos estão desonrando a Deus, porque eles estão olhando mais para Jesus do que para a Torá, eles não precisavam ficar preocupados. Porque o que João está dizendo aqui é que Jesus não é um ser humano que faz parte da ordem criada. Jesus não é como qualquer pessoa. Jesus já existia antes de toda a criação. Antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Por isso que os cristãos não estão cometendo nenhuma desonra ao nome do Senhor, adorando a Jesus. Porque eles apenas estão reconhecendo a divindade de Cristo. Então essa é a primeira expressão. Ele já existia. Nós não estamos adorando um homem, nós não estamos reverenciando um homem. E aí entra a segunda expressão, que é uma expressão importante. A segunda expressão é, a palavra estava com Deus. Sabe o que isso significa? Apesar de Jesus existir antes da criação, Jesus não é o próprio Deus. Quando João diz que a palavra estava com Deus, ele quer deixar muito claro que há diferença entre o Senhor Criador e Jesus Cristo. Eles não são as mesmas pessoas. E os cristãos não estão dizendo que existe outro Deus. Só existe um Criador de todas as coisas e o nome dele é o Senhor. Mas este Senhor que criou todas as coisas, ele estava lá com Jesus Cristo quando criou todas as coisas. Ou seja, Jesus não é resultado da criação de Deus. Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro no versículo de número 2. Terceira expressão, a palavra era Deus. E aqui o que nós descobrimos? Jesus e Deus são diferentes. Mas apesar deles serem diferentes, Jesus possui características divinas. Jesus não é um ser humano. Jesus não é como qualquer outra pessoa. Ele é diferente do Senhor, mas ele possui características que o tornam divino. E este é um conceito assim que precisa estar claro na sua cabeça. Eu quero, inclusive na aplicação, pegar esse ponto. Porque existem uma série de nomes que às vezes a gente não consegue fazer correlação. Por exemplo, Deus.
Deus é um nome muito genérico. Pode se referir a qualquer tipo de Deus. Senhor. Senhor é um nome muito específico. Diz respeito ao Deus que criou todas as coisas. Jesus. Jesus também é um nome específico. Diz respeito àquele que foi enviado por Deus. O que é que João está nos revelando aqui? Que aquele que criou todas as coisas, quando ele criou, ele estava ao lado de Jesus, que é Deus. Ou seja, Jesus tem as mesmas características que o Senhor, mas ele não é o Senhor. Pastor, você está assim meio conturbado. Tem como esclarecer? Tem. E é isso que João vai fazer no versículo de número 2 e 3. João vai explicar para nós as características que tornam Jesus Deus. Por que é que nós, os cristãos, dizemos que Jesus é Deus? Ele não é o Senhor, ele é Deus. Deixa eu explicar então para vocês. Versículo 2 e 3. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Veja, quando o Senhor fez toda a criação, Jesus já existia. E aqui eu quero te fazer uma pergunta importante. O Senhor criou todas as coisas. Qual é o papel de Jesus na criação? O Senhor criou todas as coisas. Qual é o papel de Jesus na criação? Aparece ali no número 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sabe o que significa? O papel de Jesus na criação foi que ele foi utilizado como instrumento do Senhor para criar todas as coisas. O Senhor que criou todas as coisas, fez todas as coisas por meio do seu servo Jesus Cristo. É por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas. Mas quem é que criou? O Senhor criou todas as coisas, utilizando Jesus como o seu instrumento de criação. É por meio do Senhor que as coisas vieram a existir, mas foi usando Jesus. E aqui eu preciso retomar o ponto anterior. É por isso que João está dizendo que Cristo vai conseguir refazer todas as coisas. Porque uma vez Deus já usou Jesus para criar todas as coisas. E mais uma vez, Deus está reutilizando Jesus para consertar todas as coisas. Ele está presente em toda a criação. É por isso que os cristãos chamam Jesus de Deus. Porque Jesus está intrínseco à identidade da criação. O Senhor criou, mas foi por meio do seu Filho Jesus. Jesus está envolvido e faz parte daquilo que foi criado. Então a ideia de um Deus criador envolve uma compreensão muito clara dos meios pelos quais Deus criou. E aí, eu queria colocar uma citação que esclarece para nós este ponto sobre como nós lidamos com Jesus e sobre como nós lidamos com o Senhor. Quem lê, por favor, e aí eu encerro para a gente partir para a aplicação. Chamar o verbo de Deus não significa colapsar a distinção entre o verbo e Deus, como a distinção subsequente entre pai e filho. Deixa claro. Antes, é usar o mais alto grau de discurso qualitativo em relação a Cristo, o Verbo. O Verbo possui a qualidade, a realidade e até a identidade de Deus. Eu comecei falando para vocês que João pretende responder uma questão importante. Será que dar ênfase a Jesus não diz respeito à lei do Senhor, não desonra ao Senhor? Será que os cristãos não estão desonrando o Senhor, dando mais ênfase a Cristo do que à lei? E aqui João está deixando muito claro que não. Porque Cristo é o meio pelo qual Deus fez todas as coisas. Cristo é a palavra criadora de Deus. Quando alguém diz para você Cristo é a palavra, este é o primeiro conceito que tem que estar na sua cabeça. Cristo ser a palavra significa que quando Deus foi fazer haja luz e houve luz,
Qual é o mecanismo que ele usou para que essa luz existisse? Cristo, que é a palavra. Cristo, portanto, é a força de execução de Deus. E aí, neste momento, nós descobrimos por que é que os cristãos não desonram ao Senhor quando adoram a Cristo. Porque o Senhor é o Criador, mas Cristo é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E é isso que nós reconhecemos. Nós não temos dois criadores. Nós não temos dois senhores. Nós temos um único Criador e um só Senhor. E Ele usou o seu Filho Jesus para fazer todas as coisas. E o seu Filho Jesus não é um ser humano como qualquer outro. O seu Filho Jesus é a expressão máxima do seu amor revelado. O seu Filho Jesus é a sua encarnação, revelando os seus propósitos eternos. O seu Filho Jesus é a maneira como Ele fez todas as coisas. Por isso que nós o reverenciamos como Deus, porque nós reconhecemos que Ele não é uma criatura. Ele fez parte da criação como Criador. E nós o adoramos porque Ele foi enviado, mais uma vez, para arrumar as coisas que nós colocamos em desordem. Deus nos entregou um paraíso. Nós destruímos o paraíso com o nosso pecado. E agora Deus enviou o seu Filho Jesus para mais uma vez consertar as coisas que nós estragamos. Quando nós chamamos Jesus de palavra, é isso que nós estamos expressando. Nós estamos expressando a nossa confiança naquele que cria e recria todas as coisas. Você consegue entender por que Jesus cura com tanta facilidade enfermos? Por que Ele traz vida a mortos? E por que Ele vai fazendo coisas maravilhosas ao longo da sua jornada ministerial? Porque Ele tem poder para refazer aquilo que o pecado e a humanidade desfizeram ou corromperam. Porque Ele é o instrumento de Deus para botar em ordem todas as coisas. Quando só havia trevas sobre a face do abismo, Deus usou Cristo para criar todas as coisas. Quando só havia pecado sobre a face da terra, Deus usou o sangue de Cristo para consertar todas as coisas. Do começo ao fim, o Senhor está empenhado em cuidar da sua criação. E Cristo Jesus é a maneira como Ele está fazendo isso. Sabendo disso, eu queria então fazer algumas aplicações sobre Cristo ser a palavra criadora de Deus. Primeira aplicação. Por causa de Jesus, podemos de fato conhecer ao Senhor. Irmãos, você já parou para imaginar como seria difícil conhecer a Deus se não fosse Jesus? Você já parou para imaginar a confusão que seria se nós dependêssemos da cabeça de cada pessoa? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, quem é o Senhor? Ah, o Senhor é aquele que não deixa você dormir sem camisa. Aí você vai conversar com outro, quem é o Senhor? Não, o Senhor é aquele que deixa você dormir sem camisa. Aí você fala, não sei, ele deixa ou não deixa? Pode ou não pode dormir sem camisa? Quem é o Senhor? Ah, o Senhor é aquele que não deixa você usar barba. Não, o Senhor é aquele que deixa você usar barba. Aí você fica aquela confusão. Quem é o Senhor, afinal de contas? Pode ou não pode fazer isso ou aquilo? E às vezes, ouvindo as pessoas falar de Deus, essa é a impressão que a gente tem. A gente tem muito mais confusão do que certezas. Porque cada cabeça é uma sentença. Cada um vai descrevendo Deus de acordo com a sua conveniência. Cada um vai descrevendo Deus de acordo com a sua imaginação. E por isso que os deuses construídos pela imaginação humana são tão diversos. Eles permitem algumas coisas e não permitem outras. Aí você fica ouvindo uma pessoa, uma hora pode, outra hora não pode. Uma hora você está no céu, outra hora você está no inferno. Aí você fica em dúvida. Nossa, mas está difícil demais saber quem é Deus. Está difícil porque nós estamos nos orientando pela percepção das pessoas. Se você quer conhecer precisamente quem é o Senhor, Jesus Cristo tem a precisão exata de quem é Deus. Se você quer conhecer quem é o Senhor, a única porta que leva até o aprisco das ovelhas é Jesus Cristo. O único conhecimento seguro que nós temos sobre Deus veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui é importante para nós, porque nós não deveríamos ser o povo que acredita em imaginação profética. Pastor, o que é esse tal de imaginação profética? É a maneira como as pessoas vão descrever Deus.
Elas vão descrevendo Deus para a gente pelas suas imaginações, e às vezes a gente vai comprando uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus. Se você quiser ter uma imagem precisa de quem é o Senhor, você precisa olhar para Cristo como sendo aquele que revela o Senhor. O conhecimento de Deus, ele não é arbitrário, não é. Não tem como imaginar Deus pela cabeça de cada um. Isso na teoria faz sentido, mas na prática, sabe como é que funciona? Na prática a gente acredita no que a gente quer. E ponto final. Você chega para o irmão, não, irmão, tem nada a ver isso não. Não, pastor, eu não sei. Um dia tinha uma amiga que o pai dela ensinou para ela que crente não podia ir no cinema. Não, crente não pisa no cinema. Cinema é coisa do diabo. E aí o pai dela morreu, ela queria ir no cinema, mas com aquele desconforto. Eu vou lá no cinema, aparecer na tela lá o Satanás. O que você está fazendo aqui? E muitos de nós vão criando uma imaginação sobre o Senhor que é assim. A gente começa a colocar sentido e significado para as coisas que não fazem o menor sentido para Deus. Por quê? Porque são coisas da nossa imaginação, gente. Irmão, o conhecimento correto sobre Deus só está em Cristo Jesus. Não está na cabeça de absolutamente ninguém. É apenas por causa de Cristo Jesus que nós podemos conhecer a Deus. E você não deveria firmar a sua fé em crendices ou coisas ditas por pessoas. Você antes deveria crer naquilo que Jesus nos revelou sobre Deus. Você deveria seguir a Jesus acreditando que Ele está te conduzindo até o Senhor. Porque se nós ficarmos com a nossa imaginação, muitas vezes nós vamos nos frustrar. Eu me lembro da minha adolescência, eu sempre fui cristão. Quando eu era adolescente, eu era empolgado demais. O meu desejo era, assim, ter uma visão maravilhosa de Deus, servir ao Senhor, um desejo ardente pelas coisas do Senhor. E tudo que mandava fazer, eu fazia. Você quer conhecer o Senhor? 30 dias no monte. 30 dias no monte. Você quer conhecer o Senhor? 60 dias de jejum. 60 dias de jejum. Fazia tudo. Tudo. Aí chegou uma hora que eu me frustrei profundamente. Eu já tinha andado de joelho no monte. Já tinha andado a pé no monte. Já tinha subido o monte, descido o monte. Já tinha feito absolutamente tudo que me prometeram. Que no final do túnel, quem que estava me esperando? Deus de braços abertos. E sabe o que estava no final do túnel? Nada. Eu comecei a ficar frustrado. Eu falei, mas deve ter alguma coisa errada. E quando você vai questionar a pessoa, você que é o culpado. Irmão, eu jejuei 60 dias. Não encontrei o Senhor. Mas faltou fé. Se você tivesse jejuado com mais coragem, quer dizer, você já estava mal, ficou pior. Nossa, eu perdi 60 dias, devia ter jejuado mais. Até o momento que você descobre que não há ninguém aqui na terra que possa fazer a mediação entre você e Deus. O único que pode te levar à presença de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso que nós o reconhecemos como Salvador de nossas vidas. Porque nós invocamos o nome de Jesus, pedimos a Ele para fazer esta mediação que nos leva até Deus, porque sozinho nós não chegaríamos lá. E Ele se torna o nosso Salvador exatamente por este motivo. Porque nós temos um desejo sincero de conhecer o Senhor. Se você quer conhecer o Senhor, clame a Cristo. Invoque o nome de Cristo. Peça que Cristo lhe mostre o caminho certo por onde você tem que andar. E o mais maravilhoso de tudo é que Cristo nos garante chegada ao destino certo. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Jesus nos garante chegarmos à presença do Senhor. Segunda aplicação. Todo cristão precisa saber as distinções do nome de Deus. Veja, eu falei muito sobre isso e eu vi que alguns irmãos já ficaram com dúvida enquanto eu falava. Então deixa eu colocar isso na aplicação que eu acho que vai ficar mais adequado. Às vezes, os crentes não sabem as distinções dos nomes de Deus. Por exemplo, quem abriu o mar vermelho? Aí o que você não espera como resposta? O que você não espera como resposta? Jesus. Não, irmão, peraí, calma aí. Jesus abriu o mar vermelho?
Ele nem tinha se revelado ainda, ele nem tinha aparecido. Como é que Jesus abriu o mar vermelho? Ah, não é a mesma coisa, não? Não, irmão, não é a mesma coisa. Quem foi que morreu pelos seus pecados? O Senhor. Não, irmão, não foi, não. Foi Jesus. Uai, não é a mesma coisa, não? Não, não é a mesma coisa. E às vezes eu percebo que os cristãos não sabem distinguir essas coisas. Quem foi que mandou o fogo do céu quando o profeta orou? Se você falar Jesus, eu vou jogar daqui. Foi Deus. O Senhor. No texto hebraico ele é chamado de Yahweh, Yahvé. Mas nós traduzimos no português como Senhor. O Deus do seu povo do Antigo Testamento é Senhor. Aquele que foi enviado, que nasceu de uma virgem, morreu em nosso lugar, Jesus. Aquele que foi enviado para nos acompanhar, já que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo. E nós precisamos fazer essas distinções. Porque de vez em quando eu estou dando aula, faço uma pergunta assim que eu fico decepcionado. Por exemplo, hoje eu estava dando uma aula e aí eu perguntei lá no meio da aula alguma coisa sobre o Antigo Testamento. Qual o nome... esse exemplo que eu usei só para ilustrar. Qual o nome daquele que abriu o Mar Vermelho? Aí o aluno empolgado, Jesus Cristo! Falei, nossa, dá 0 para ele, que burro! Botou a chiquinha para poder fechar com chave de ouro. Porque o que acontece? Há, de fato, entre os cristãos, uma falta de compreensão sobre essas distinções. Quantos criadores existem? Um só. O seu nome é Senhor. Como foi que ele criou todas as coisas? Por meio do seu Filho, que é a palavra. Eles são as mesmas pessoas? Não, eles não são. Eles são diferentes, mas ambos têm características divinas. Um a gente chama de Senhor, o Yahweh, e o outro nós chamamos de Jesus. Então fixe isso na sua cabeça para você saber. Por exemplo, e essa é uma pergunta importante, assim, bem clara. Nós podemos orar identificando o pedido das nossas orações a Jesus? Sim ou não? Talvez. Na dúvida, quem sabe? Jesus diz assim, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus. Para quem é que nós direcionamos a nossa oração? Aí lá no final Jesus diz, mas quando vocês orarem, peçam no meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Para quem que nós direcionamos a nossa oração? O Senhor. Mas em nome de quem nós pedimos? De Jesus. Você percebe como a Bíblia é muito clara? E às vezes a nossa cabeça não está tão clara. A gente vai orando, de vez em quando solta até o Nossa Senhora. Ô, meu Nossa Senhora. Não, irmão, dá uma segurada aí. Você está confundindo conceitos bíblicos que deveriam estar claros. Então, esses conceitos são importantes. O Criador de todas as coisas é o Yahweh, o Senhor. Aquele por meio de quem ele fez todas as coisas é o seu Filho Jesus Cristo. Depois que o seu Filho Jesus Cristo voltou aos céus, ele nos enviou o seu Espírito Santo. E todos eles estão envolvidos na criação do Senhor. Todos. O Senhor está envolvido, Jesus Cristo está envolvido, o Espírito Santo está envolvido. Mas nós precisamos identificar a contribuição e o envolvimento de cada um deles. Quarta-feira eu vou fazer uma pergunta dessa. Quem é que abriu o Mar Vermelho? Aí você, meu Deus... Já sei quem foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem foi que deu a vida naquela cruz no seu lugar? Foi Jesus Cristo. Quem é que nos capacita com o poder do alto? É o Espírito Santo. São noções bíblicas que precisam estar claras. Porque à medida que a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo a nossa relação com o Senhor, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. As nossas orações, o nosso jejum, as nossas petições, está tudo envolvido nessa relação com Deus. Por isso que eu falei, Deus é um nome genérico. Quando alguém fala Deus, pode ser qualquer tipo de divindade. Porque o nome Deus significa que é um ser que não é humano. Por isso quando alguém diz, eu tenho um Deus que se chama Maomé.
É uma noção de que aquilo não é um ser humano, é uma divindade. Então Deus é um nome muito genérico, mas nós, os cristãos, só temos um Deus, um único Deus. O seu nome? Senhor! E qual que é o nome do Filho dele, pelo meio do qual ele fez todas as coisas? Jesus. E quem é aquele que ele enviou para nos capacitar? Espírito Santo. Pronto. Ficou claro? Então, beleza. Vamos seguir. Terceira e última aplicação, e eu encerro aqui. Porque Jesus é parte da identidade da criação. Ele conseguirá fazer tudo novo. Irmãos, isso foi a parte mais emocionante para mim nessa pregação. A preocupação do judeu piedoso é estar desonrando ao Senhor enquanto fala de Jesus. E aí João diz, não, você não está desonrando o Senhor. Porque o Senhor fez tudo por meio da sua palavra. E a palavra de Deus é o Logos encarnado, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é aquele que criou, que Deus usou para criar todas as coisas. O Criador é o Senhor, mas Jesus Cristo foi o meio pelo qual ele fez todas as coisas. Aí mais à frente o que é que João vai fazer? Mais à frente João vai dizer assim, ele está fazendo tudo novo. E por que Jesus consegue fazer tudo novo? Porque ele é o instrumento de Deus para tornar o caos em criação. E essa percepção de Deus, ela precisa estar muito clara para nós. Nós olhamos Jesus como aquele que está refazendo a criação do Senhor. Jesus está refazendo a nossa humanidade. Nós podemos ser pessoas melhores por causa de Jesus. Jesus está refazendo os nossos relacionamentos. Nós podemos ter relacionamentos saudáveis por causa de Jesus. Jesus está refazendo coisas que foram corrompidas pelo pecado, como o estado de saúde. Ele está curando de pessoas porque ele está refazendo todas as coisas. Então a nossa percepção de Jesus é uma percepção muito positiva. Porque chegará um dia que todas as coisas serão finalmente refeitas pelo poder de Cristo Jesus. E por isso mesmo que os cristãos oram, pedindo que o poder de Deus se manifeste. E o poder de Deus é Jesus Cristo. Porque quando Jesus se manifesta com o seu poder, o que nós vemos são coisas sendo refeitas. Gente que vai se tornando melhor. Isso aqui é importante para nós. Uma pessoa que foi alvo da graça de Deus, ela precisa melhorar como pessoa. Não é possível que você não esteja melhorando. Não é possível que Jesus não esteja fazendo em você uma pessoa nova. Ele já está fazendo todas as coisas novas. Então você não conhece Jesus. Porque se você conhecer Jesus, ele fará algo novo em sua vida. E a resposta de João é porque ele é o Logos de Deus. Ele é aquele que estava no começo, por meio da ação de Deus fazendo todas as coisas. E ele continua hoje refazendo todas as coisas. Nós, os cristãos, então, clamamos por isso. Por isso que a vinda de Jesus é um momento tão desejado pelos cristãos. Os cristãos almejam a vinda de Jesus por causa disso. Porque quando Jesus voltar a segunda vez, será exatamente para consumar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E às vezes nós nem temos noção disso. Às vezes nós estamos olhando o dia da volta de Jesus como um dia assim muito turvo, muito triste. Não sei se você já viu isso. Às vezes vem um dia como hoje, assim, de pessoal de férias, muita gente viajando. Eita, se Jesus voltasse hoje, hein? Esse pessoal que tira férias, Deus não tira férias. O que ia ser de vocês se Jesus voltasse hoje? A gente começa a imaginar que quando Jesus voltar, a nossa vida que está ruim vai ficar pior. A gente começa a falar de Jesus, a vinda dele, como se fosse um dia de sofrimento. Irmãos, para nós os cristãos, a vinda de Jesus é um dia aguardado com grandes expectativas. Porque Jesus é o logo criador de Deus. Quando ele voltar, finalmente veremos todas as coisas novas serem feitas. Eu queria encerrar fazendo uma oração por você.
O que Jesus precisa refazer na sua vida hoje que não está bem? Pastor, o que você quer me prometer aí para mim? Eu estou precisando mesmo. Estava assim, esperando esse momento da gente barganhar, sabe? Alcançar uma coisa. Não, não tem barganha. Não tem. Eu não posso fazer nada por você e nem há quem possa. O único que pode fazer coisas novas por você é Jesus. Aleluia. Mas você tem clamado a Ele por isso. Você tem invocado o Senhor, pedindo ao Senhor que faça novas todas as coisas. Os cristãos precisam ter essa esperança sempre. Senhor, o negócio realmente não está bom. Mas o Senhor já está restaurando tudo. Aquilo que a gente estragou, o Senhor já está refazendo. O que Jesus precisa restaurar hoje na sua vida? A sua comunhão com Deus? Faz tempo que você não tem proximidade do Senhor? O que Jesus precisa restaurar na sua vida hoje? A paz de Deus no seu coração? Você anda muito aflito? Eu não sei o que Jesus precisa fazer, mas eu queria convidar você a orar comigo, pedindo que o poder de Jesus se manifeste sobre sua vida, fazendo tudo novo, de novo. Vamos em pé orar então? Simbolicamente, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, aqui estamos nós esta noite diante do Senhor. O Senhor conhece toda a nossa vida, o Senhor conhece todo o nosso ser. O Senhor sabe o que está acontecendo com a gente.